Olá, meu nome é Lucimara, sou trabalhadora do Centro Espírita Maria Madalena. É muito bom estarmos aqui hoje reunidos, né, para falar sobre o Cristo. Antes de entrarmos propriamente dito na nossa palestra, eu queria lembrar, né, que já está chegando aí o final do ano, todo mundo com o espírito natalino. A nossa casa, a assistência social, nós trabalhamos com 100 famílias e já estamos começando, né, a campanha, porque nós vamos montar 100 cestas. Então, quem tiver interesse, por favor, entra lá no nosso site, Semanet. Lá tem todas as instruções, né, para quem quiser participar. Muito obrigada. Hoje a nossa palestra será com a nossa irmã Elizabeth Gasparotto, né, presidente da nossa casa. Um tema muito pertinente, né, para esse mês de novembro, que é a proclamação da República e a missão do Brasil. Então, com certeza, né, a gente vai saber muito mais aqui do nosso país e a missão dele. Então, nesse momento, vou convidar todos a fazerem uma prece. Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesse momento para falar sobre a sua mensagem. E queremos mandar nesse mês tão especial, né, para o nosso país. Queremos, Senhor, que o nosso país seja coberto de bênçãos e que a gente possa passar por todas essas dificuldades irmanados, né, como brasileiros que somos, acreditando na missão do nosso país, né, que será a pátria do Evangelho. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui. Espero que em breve a gente possa estar mais perto, né, na atividade presencial, mas por enquanto vamos usando esse meio que tem sido muito eficiente, né? O nosso tema de hoje já foi declarado, mas eu vou começar contando uma parábola que Jesus contou quando ele foi criticado pelos fariseus, porque estava sempre junto com os publicanos e pecadores e comia com eles, o que não era recomendado, né, pelo farisaísmo da época. E aí ele aproveitou essa crítica e fez uma parábola dando uma lição aos fariseus, mas que serve para nós todos até hoje, não é? Ele fala o seguinte: qual de vós, tendo um rebanho de 100 ovelhas, ao se desgarrar uma delas e se perder, vai deixá-la para trás? Vai deixar que ela seja atacada por animais ferozes ou roubada? E aí eles se calaram e Jesus falou: o bom pastor prende as 99 ovelhas no seu aprisco e vai em busca daquela que estava perdida, até encontrá-la, e mesmo machucada, ele a colocará sobre os ombros e a trará junto ao redil. E fará grande festa, convidando os amigos para presenciar a recuperação da ovelha perdida. E por que eu estou falando isso? Afinal das contas, o que isso tem a ver com a proclamação da República, né? Que é o dia que vai se comemorar amanhã. Bem, essa passagem está em Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 7, e nos remete a essa ideia de que Jesus aceitou ser o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas, e nós, quem somos? As suas ovelhinhas perdidas, que há séculos, há milênios, ele tenta recuperar. E para isso, ele já fez e faz todo o possível, todo o sacrifício, toda a condição necessária para que a gente possa evoluir. Já veio até nós, tornou-se tangível, enviou vários mensageiros antes e depois dele para nos lembrar as lições do caminho e cura nossas feridas, sempre que voltamos aí esfarrapados, né, mulambentos, e nos dá uma nova chance. E uma das chances que nos foi dada foi exatamente estar no Brasil. Aí a pessoa fala, mas é muita pretensão, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Por que o Brasil? Né? Vamos pensar nos povos. Quando esse livro foi escrito em 1938, estava no limiar da Segunda Guerra Mundial, né? Os povos da Europa estavam muito mais adiantados, havia muito mais progresso lá em todas as áreas, nas áreas das ciências, da cultura, da literatura, da pintura.
Os povos eram disciplinados, os alemães eram muito disciplinados. Por que então o Brasil foi escolhido? Será por quê? E aí a pergunta é, há uma missão, mas o que é uma missão? No livro dos Espíritos, na pergunta 573, a pergunta é a seguinte: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E a resposta é: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso e lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Isso está no livro dos Espíritos, pergunta 573, no capítulo 10, que trata todo ele da missão dos espíritos, codificado por Allan Kardec. Então, a missão dos homens encarnados é a de instruir os homens e auxiliar no progresso. Mas será que a missão é um privilégio? Então, assim, o sujeito é missionário, ele tem privilégios, ele vai reencarnar, vai ter uma situação financeira cômoda, para ele não precisar ficar esquentando muita cabeça com procurar emprego, né, trabalhar, pegar condução, engarrafamento, essas coisas agradáveis. Será que é assim? Bom, segundo nos dizem os Espíritos, a missão, na verdade, é vamos dizer assim, uma depuração do espírito. É através das missões que nós depuramos o espírito, porque através das expiações nós pagamos débitos. Então, só com a missão é que nós depuramos o espírito. Então, a missão, ela não vai ser um privilégio, ela vai ser um momento de muita luta, dor, sofrimento às vezes, né? Para que a gente cumpra aquele compromisso estabelecido. E normalmente ela vem com muita dificuldade. A diferença é que um pagador de débitos reclama o tempo todo das suas dores, dos seus sofrimentos, e se sente injustiçado, e diz que atirou pedra na cruz, e por isso ele está passando por aquilo, embora no íntimo ele falaria: eu não fiz isso é injustiça. Já o missionário não. Ele aceita todas as vicissitudes, todos os percalços, com a certeza de que ele está cumprindo o dever dele. Então, Humberto de Campos até faz um relato, né, que ao chegar ao plano espiritual, duas pessoas, um que era um grande palestrante e o outro que era uma pessoa simples, um trabalhador. E aí, quando chegou ao mundo espiritual, eles chegaram em situações diferenciadas. O que era um trabalhador estava, assim, numa situação bem melhor. E aí, o palestrante, embora não tenha ficado assim chateado, ele ficou espantado, né? Ele falou: mas eu passei a vida fazendo palestras e instruindo, e agora eu não alcancei a evolução desejada, né? O progresso desejado. E aí ele explicou o seguinte: enquanto você falava, ele trabalhava. Então, ensinar é necessário, mas ensinar dando exemplo é o que o Cristo fez, é o que Jesus fez. Por isso a doutrina dele existe e vai continuar existindo. Não passará, porque ele pregou e exemplificou. Então ele mostrou o caminho para quem precisava seguir. Então a missão é essa, é que nós possamos trabalhar em prol nosso, né, da nossa evolução, do nosso progresso, mas em prol também do progresso do nosso irmão. Então a ideia da missão não é ser privilegiado, ser premiado, não é? Mas é ter a responsabilidade da evolução individual e coletiva. Então, voltamos na situação do Brasil. Por que o Brasil foi escolhido? Bom, segundo a reunião de Jesus, o pastor, com aqueles que o ajudam na evolução do planeta, na construção do planeta, e que essa reunião acontece raras vezes, né? Se tem notícia através do livro Universo e Vida, também através do livro Brasil, Coração do Mundo, que uma das vezes foi quando Jesus resolveu vir à Terra, tornar-se tangível. E outra vez foi quando o Napoleão veio para reunificar a França, né? Para restabelecer a ordem ali, para depois, então, o Kardec vir com a missão do Espiritismo. E uma das vezes foi essa, em que foi resolvido que a Europa, já cansada das guerras, das impunidades, das corrupções, da devassidão de costumes,
não servia mais ao líquido límpido do Evangelho. Então havia necessidade de transplantar a árvore do Evangelho para um mundo novo. E aí, em comum acordo com Ismael, o espírito Eliu, né, Jesus pergunta a ele, sugere a ele onde seria o lugar mais propício, onde apontasse no céu o cruzeiro. E aí aponta exatamente aqui onde está o Brasil, que também é o centro geológico do mundo, geográfico do mundo. Então, assim, foi resolvido trazer para cá, mas não foi resolvido assim como um privilégio. Então, nós vamos arrumar tudo bonitinho lá, que lá já é bonito, né? Já tem praias lindas, aquelas florestas verdejantes, aquele céu estrelado, né? Então, tá fácil, né? Só botar lá e acabou. Não. Ele planejou que aqui viriam compor as 3 raças para compor também uma miscigenação e novos costumes. Então, teria a raça europeia, as nações europeias, as nações indígenas e as nações africanas, compondo aí cada um com o seu costume e com a sua característica pessoal e coletiva, um novo mundo. Lógico que a escravidão não estava prevista. Estava prevista que eles viriam como trabalhadores, era um mundo novo que precisava de gente. Mas a corrupção humana transformou essa vinda de trabalhadores em escravidão. E pagamos por isso. Estamos pagando até hoje. Como pagamos também quando entramos na Guerra do Paraguai, né? Então, erros que cometemos individualmente ou coletivamente, pagamos individualmente ou coletivamente. Mas a vinda dessas nações europeias e africanas para cá determinaram um novo momento para a história do Brasil, né? O Humberto de Campos conta que vieram para cá nos navios dos portugueses, além daqueles interessados em riquezas e tudo mais, os degredados também, né? Os que estavam sendo punidos, prisioneiros, porque aqui eles ficariam e se virariam, né? Não teria cadeia, chave, cela. E 2 deles diziam que eram inocentes, que estavam sendo injustiçados. Então, quando as naves saíram de retorno a Portugal, diz que eles entraram mar adentro, quase morrendo afogados, desesperados, porque aqui não queriam ficar. E, na verdade, eles aqui ficaram, se estabeleceram e fizeram a diferença, né? Porque eram realmente pessoas justas, né? Corretas, e fizeram a diferença naquele início de colonização. E para cá vieram grandes missionários. Logicamente, com a programação dessa, não é para vir só pessoa que está pagando débitos, né? Virão também aqueles grandes missionários. Como veio Emmanuel, que é o padre Emmanuel da Nóbrega, o Anchieta, que depois foi Fabiano de Cristo. Quando mais para frente veio Bezerra, veio Eurípides, e grandes missionários e apóstolos de Jesus foram reencarnando de tempos em tempos para conduzir essa nave que tem essa missão. Mas qual que é a missão do Brasil mesmo, hein? Vamos ver qual seria a missão do Brasil. Quando perguntam, né, para André Luiz qual que é a missão mais importante, e aí a gente quer saber qual que é essa missão tão importante, ele responde que a missão mais importante é aquela que se cumpre. Então, toda a missão é importante. Então, todas as nações têm suas missões, seus compromissos. Mas o Brasil, ele pegou uma missão já mais novinho, vamos dizer assim. Nós somos os caçulinhas, né? Nesse mundo novo aqui, como também os países da América Espanhola, nós somos um mundo novo. Então, nós também pegamos uma missão que ela só será boa se nós a cumprirmos. Então, a luta para que o cumprimento dessa missão se realize é individual e coletiva. E por que foi permitido a proclamação da República se o Brasil era um império? E segundo consta nesse livro aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o imperador Dom Pedro II foi um dos maiores democratas que passaram por esse continente. Isso dito por o cônsul, né, que quando ele partiu, um cônsul venezuelano falou isso, que ele realmente era um grande democrata, que quiçá o Brasil não caísse na mão de um ditador sanguinário. Pois bem, então por que foi permitido pela espiritualidade
que isso acontecesse, né? Que houvesse a proclamação da República, destituindo o imperador, que era um ser extraordinariamente bom, justo, trouxe muito progresso para o país. Ele falava várias línguas, era culto, entendia de muitas matérias, né? Viajava por outros países procurando trazer para o Brasil as novidades, como o telefone, a fotografia. Então, assim, por que foi? Era abolicionista. O que aconteceu aí que foi permitido? Bom, segundo o que está nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, os povos, como os indivíduos, têm a sua maturidade institucional. Então, é como assim, se o império fosse um paizão que cuidasse da sua casa. Um pai, quando cuida dos seus filhos pequenos, ele provê de alimentação e a alimentação que ele acha melhor. Então, assim também é um monarca, ele é preparado para reinar desde que nasce. Então, ele vai dar para o seu povo o que ele acha que é melhor. Né? Nem sempre isso funciona, porque às vezes tem alguns monarcas que pisam na bola. Mas a ideia é essa, que ele sabe o que é melhor para o povo dele, que ele ama o povo e que vai fazer tudo que seja possível para aquele povo ser feliz. Então, o que aconteceu com o Brasil? Que isso realmente foi tirado, né? O império foi destituído. É que nós adquirimos a maturidade espiritual e institucional. Chegou uma fase que nós tínhamos que tomar as rédeas do nosso país e tomar as decisões do nosso país. E junto a isso, houve um apressamento da proclamação da República, porque já havia a ideia de que quando o monarca morresse, seria instaurada a República, a exemplo de outros países que assim já estavam fazendo. Só que eles adiantaram, tendo em vista a lei da abolição, que muito contrariou a nobreza que vivia da mão escrava. Então, eles, contrariados com o Império, resolveram que era hora de destituir a monarquia do governo do Brasil. E o Dom Pedro, aceitando a ideia de não haver derramamento de sangue, batalhas, aceitou ser retirado do Brasil, muito triste, porque ele amava o Brasil. Lembremos que ele era brasileiro, a família dele era brasileira, eles aqui viviam, então ele saiu contrariado, levou até um travesseirinho de areia, segundo a lenda, né? E não durou muitos anos também depois que chegou na Europa. Mas aqui ficaram, então, aqueles que deveriam instituir no país novas regras de governabilidade e, logicamente, de vivência entre as pessoas que agora ficaram com maior responsabilidade, né? Teriam que tomar as decisões e tomar também os destinos aí das suas cidades, dos seus estados, do país. Bom, a ideia é que havia uma missão com relação à divulgação do Evangelho. Então, muitas vezes, quando fala o Brasil, o coração do mundo, a pessoa fica, nós ainda somos tendenciosos a ficar como os judeus ficaram, que achavam que Jesus ia ser um rei deles, que ia batalhar por eles, que ia conquistar os outros países, ia, né, mandar os outros países. Nós também somos tendenciosos a imaginar que nós seremos o centro do mundo no sentido de mandar. Todas as nações tiveram seu momento, né? A França teve, a Inglaterra teve, Portugal teve, Espanha, os Estados Unidos. Certamente chegará também um momento do Brasil, né, de ter a sua supremacia aí em várias áreas. Mas a preocupação de dizer que o Brasil é o celeiro do mundo não é só no sentido material. Segundo o que está aqui no livro Brasil, Coração do Mundo, ele será sim o celeiro do mundo. E nós temos condições para isso em termos de agricultura, de energia, que nós estamos vendo aí já uma movimentação nesse sentido. Mas a ideia principal é ser o celeiro do mundo em termos de passar noções de moral cristã, vamos dizer assim. Não vamos dizer de religião, mas de moral cristã. E para isso, nós temos assim a ideia de que não nos faltará orientações, porque falanges espirituais de alta envergadura reencarnam periodicamente sem deixar falhas, né?
Quando um desencarna, o outro já está reencarnando. Exatamente para sustentar as ideias no bem, na reconciliação, na ordem, na não violência, na solidariedade. Todos esses princípios que, embora no momento estejamos muito assustados com algumas atitudes, é aquele momento de turbulência em que há necessidade de desarrumar as mobílias da casa para depois limpar e colocar no lugar. Então é mais ou menos isso que está acontecendo no mundo em geral, e no nosso país não é diferente. Nós estamos afastando a mobília dos lugares para limpar e recolocar organizadamente no lugar. Então parece que está tudo desajeitado, mas as coisas estão ajeitando-se em diversas áreas que ainda não apareceram resultado, mas hão de aparecer, né? De qualquer forma, nós temos sido aqui na América do Sul auxiliares dos povos, né? Venezuelanos, bolivianos, equatorianos. Então nós já começamos, muito ainda devagar, a fazer essa ideia da solidariedade entre os povos, da não diferenciação das divisas para impedir que as pessoas sejam auxiliadas. Eu achei interessante nesse livro, e alguns trechos eu grifei aqui, para que a gente tenha ideia de como é que realmente foi programado, né? Ele diz aqui o seguinte, o Elio falando: irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança a sua maioridade é responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica. Então nós passamos por nova fase. Nós agora somos responsáveis pelos nossos atos e pelas ações que praticamos. Tanto é que se erramos, pagamos pelos erros. Se acertamos, somos felizes. Então, nessa ideia, a ideia nossa é não batalhar para que as coisas deem errado, mas batalhar para que as coisas deem certo. Porque dando errado, todos nós sofreremos. Ele diz aqui: acordemos a alma brasileira para a luminosa alvorada desse novo dia. Esse novo dia, abrireis para a caravana do Evangelho, que marcha ao longo dos caminhos da sombra a estrada da revolução interior, cujo objetivo único é a reforma de cada um sob o fardo das provas, sem o recurso à indisciplina perante as leis estatituídas no mundo e sem o auxílio das armas homicidas. Então a nossa missão é de caminhar, progredir sem agressão. Então, a proclamação da República Brasileira como índice da maioridade coletiva da nação do Evangelho há de fazer-se sem derramamento de sangue, foi o que aconteceu, né? Doravante, o Brasil político será entregue à sua responsabilidade própria. E mais aqui na frente ele fala da nobreza do Dom Pedro II, né? Dom Pedro II não permitiu que se derramasse uma gota de sangue brasileiro no imprevisto acontecimento. Preparou rapidamente a sua retirada com a família imperial para a Europa, obedecendo às imposições dos revolucionários e, com lágrimas nos olhos, rejeita as elevadas somas de dinheiro que o Tesouro Nacional lhe oferece, para aceitar somente um travesseiro de terra do Brasil, a fim de que o amor à pátria do Cruzeiro lhe santificasse a morte no seu exílio de saudade e pranto. Então, ele não aceitou nem o soldo que lhe era de direito como monarca para poder viver, já que ele era o imperador do Brasil e estava sendo afastado daqui. Ele preferiu sair apenas com um pouquinho de terra do Brasil, mostrando aí a sua dignidade, o seu caráter nobre, né? E aqui, onde eu já disse que o cônsul-geral do Brasil em Caracas, na Venezuela: Senhor cônsul-geral do Brasil, peça a Deus que a sua pátria, que foi governada durante meio século por um sábio, não seja doravante levada pela tação do primeiro ditador que se lhe apresente. E abraçando-o, sensibilizado, concluiu: acabou-se a única república que existia na América, o Império do Brasil. Bom, isso aqui são histórias, né, que a gente só está ilustrando. Aqui no final ele vai falar, né, que a república atingiu a maioridade, a responsabilidade do trabalho,
da honestidade, da cumplicidade com a solidariedade, e que a nossa ideia de unir os povos, quer dizer, a ideia de Jesus de unir os povos é para que nós aprendêssemos com cada uma dessas nações, a nação indígena, a nação europeia, a nação africana, novos hábitos de solidariedade, de caridade, de amor, de cumplicidade, para que assim a violência não fosse parte da nossa, vamos dizer assim, do nosso aprendizado, da nossa disputa de novas paragens, novas conquistas. Quando nós falamos assim, a pessoa fala, mas no Brasil existe muita violência, vídeo Rio de Janeiro, vídeo isso. Gente, nós estamos falando de nação. Nós não estamos falando que não vai haver esses descompassos inerentes ao desregramento individual. Nós estamos falando que nós temos que pensar como nação. Se existe violência, a nossa proposta é vibrar em contrário, é fazer preces, é torcer para que as coisas mudem, para que as pessoas se ajudem, para que elas reflitam, para que elas tenham outra postura, para que a reforma íntima seja um motivo de concentração, de meditação, de reflexão para todos. E todos são capazes. Nós temos que começar. A ideia de que deixa isso por conta das autoridades não resolve, porque todos nós somos missionários neste mundo que nós habitamos. E a missão prevê dificuldades, sofrimentos, como nós diríamos, até às vezes vias de morte mesmo, como acontece com vários pacificadores, com vários personagens, né, seguidores de Jesus, que já aconteceu e ainda acontece, mas para o espírito isso é uma fase, é um momento. Então não vamos colocar aí a ideia de que resolveremos as coisas na agressividade. Quando se fala que tem que acabar com a corrupção, vamos acabar com a corrupção em nós, na nossa família, no nosso núcleo de vivência. O resto vem por acréscimo. Se cada um de nós fizer essa parte, o resto vem por acréscimo. Nós somos, sim, a gotinha do oceano e fazemos a diferença. Então, pensando nessa missão, que, voltando à mesma ideia lá do Livro dos Espíritos, a missão não é um privilégio. E a missão mais importante é aquela que se cumpre, né? Então, nós teremos aí uma ideia exata de como é importante nós cuidarmos da nossa reforma íntima, do nosso ambiente de convivência, de nós modificarmos o pensamento que está circulando em nosso meio, mantermos um pensamento de otimismo, procurarmos saber das coisas boas, procurarmos fazer as coisas boas. Então, aqui no prefácio desse livro, Brasil, Coração do Mundo, o Emmanuel fala o seguinte: se os outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Eu não vou duvidar do Emmanuel, até porque ele não era lá muito delicado com o Chico, imagine o que ele faria comigo, né? Ele é um espírito de alta envergadura. Se ele está dizendo isso, é porque ele sabe que isso vai acontecer. Então, o que é mais fácil eu fazer? Seguir as orientações de espíritos da categoria de Emmanuel, que nos informam e nos induzem a modificarmos as nossas atitudes, pensamentos e obras, ou nós ficarmos inertes, comentando e reclamando como todos fazem nas horas das aflições. Nós somos ou não somos as ovelhas do rebanho de Jesus. Lembrando que, se nós nos machucarmos, ele virá nos carregar no colo. Olha que coisa mais terna, né? Quando ele falou, eu sou o bom pastor,
E o bom pastor cuida das suas ovelhas. Cuida tanto que ele criou um mundo para que nós evoluíssemos. Ele colocou um país a serviço do Evangelho para que nós aprendêssemos aqui o amor, a ternura, a complacência, a misericórdia, a solidariedade. Então, assim, se com a proclamação da República nós adquirimos a maturidade espiritual, isso já faz alguns anos, né? Eu acho que já está na hora de nós começarmos a mostrar esse aprendizado em forma de confiança, de trabalho, de cumplicidade, de auxílio mútuo, né? Para que nós possamos realmente ser uma nação. Não adianta nós falarmos mal do Brasil. Isso não é formar uma nação. Isso é desmanchar uma nação, né? Quando se reparte. Então, assim, nem ser bairrista de achar que só o Brasil pode ser o melhor de todos, mas também não ser pessimista de imaginar que nós não conseguimos nada, que nós não somos capazes de nada. Nós temos aí grandes pesquisadores, grandes cientistas, grandes educadores, e estamos caminhando. A gente costuma reclamar muito e se informar pouco. Hoje, com os meios de comunicação que nós temos, ao invés de nós nos atermos em ler fake news, vamos procurar saber como andam as outras nações, o que está sendo feito de bom ou o que está sendo feito que merece não ser copiado em outras nações. E copiar o que é bom para o Brasil e deixar para lá o que não é bom. Pensando nisso, a nossa missão é sim ser o celeiro do mundo, no aspecto material, mas muito mais ainda no aspecto espiritual, no aspecto de formar novas mentes para um mundo melhor. E aí nós vamos encerrar com uma poesia, né, que foi feita, vai aparecer aí na tela, foi feita exatamente para o Haroldo, quando ele fazia uma palestra sobre esse tema. E aí eu achei muito interessante, porque Alta de Souza, né, que é uma alma querida, né, essa rio-grandense do Norte, que passou por muitos sofrimentos, foi também uma grande missionária, vem dar esse incentivo, né, para o Haroldo e para nós todos, né, porque nós, logicamente, pegamos uma rabeirinha aí num missionário desses, né? Então ela diz o seguinte: segue, irmão, pelo berço do cruzeiro, desvendando a palavra de esperança, retira o véu da letra santa e avança, e revela a verdade ao mundo inteiro, em tua alma a pureza da criança, no olhar o jeito simples e fagueiro, e as pérolas de luz dos seus celeiros são frutos do trabalho que não cansa. Todo bem que fizeres onde fores é alívio a mitigar alheias dores, e amor de coração contrito, em prece, e por toda gratidão em teu caminho ouvirás uma voz bem de mansinho. É Jesus que sorrindo te agradece. Alta de Souza. Linda essa poesia, né? Incentivadora. Então, todo bem que fizeres onde fores, é alívio a mitigar alheias dores. Então, para nós, a recomendação é essa: é fazer o bem, é espalhar o bem, é querer o bem, e teremos aí como prêmio o sorriso de Jesus, que é a coisa melhor, né? Então, com essa ideia, né, com essa bênção dessa poesia, nós queremos encerrar esse nosso momento de conversa colocando bem claramente que nós somos responsáveis por toda a ideia boa ou má que espalhamos. Então, se nós temos a chance de espalhar o bem, vamos fazê-lo, seja em ideias, seja em ações. Então, não propagar ideias negativas, pessimistas. Vamos sempre procurar o lado bom das coisas. Não é para ser Alice no País das Maravilhas, mas é para ser real. Quando nós espalhamos o bem, é mais fácil de viver. Quando nós espalhamos a angústia, a tristeza, nós provocamos a depressão, a pouca vontade de viver. E isso não conforta nem a pessoa que nós estamos orientando e nem a nós mesmos, né?
Vamos ser, assim, cristãos verdadeiros. E como cristãos verdadeiros, nós temos que seguir a recomendação do Mestre, né? Nos amarmos enquanto estamos a caminho. Amarmos uns aos outros como Ele nos amou. E não se tem notícia de que Jesus pregava o desânimo, a dor, o sofrimento. Ao contrário, Ele sempre pregava o amor, o amparo, a solidariedade, a misericórdia, a generosidade, o perdão. Então vamos seguir os passos de Jesus para transformar o nosso país. Aproveitar essa data da nossa maioridade, né, de comemoração da nossa maioridade institucional e espiritual, para sermos realmente maiores, melhores e capazes de um mundo melhor. Eu agradeço a atenção de todos, boa noite, fique com Deus e um grande abraço. Muito boa a palestra da nossa irmã, né? Tem muita coisa para a gente pensar sobre esse nosso país tão maravilhoso. Nós temos muito que agradecer, nós somos muito abençoados. Então, né, tudo que ela disse, a gente vai ficar aí essa semana pensando, refletindo, o que a gente pode estar fazendo diferente, né, para esse nosso país. Obrigada a todos, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai, muito obrigada por tudo que foi dito aqui, que a gente possa pensar, inclusive no nosso papel, diante dessa pátria tão maravilhosa. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada por essa oportunidade bendita. Ser conosco hoje e sempre, e que assim seja. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda a natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir só,